Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O Supremo Tribunal Federal chegou a uma decisão histórica nesta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, no julgamento conhecido como trama golpista. A primeira turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e diversos outros crimes contra a democracia. A votação foi de 4-1. Nacionalmente, é a primeira vez que um ex-presidente é condenado em um processo dessa natureza. A ação teve como base uma denúncia da Procuradoria-Geral da República que acusa Bolsonaro e seus aliados de planejarem uma série de atos destinados a impedir a posse do presidente eleito em janeiro de 2023. Segundo essa denúncia, o grupo procurou manipular órgãos públicos, usar forças militares e instituições de Estado para macular as eleições, desacreditar o sistema eleitoral e atacar símbolos democráticos. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, abriu seu voto destacando que há provas concretas de que não se tratou apenas de intenções ou discursos. Ele apontou documentos, reuniões, mensagens, materiais digitais, minutas de planos, ações executórias que, no entendimento da acusação, iam além do preparar o terreno. Entre esses atos estavam financiamento de manifestações, articulação com militares, tentativas de envolvimento de estruturas públicas para criar desconfiança no resultado eleitoral e de desencadear crise institucional. Outros ministros acompanharam o voto do relator. O ministro Flávio Dino foi um deles. Ele reforçou que houve atos concretos e não meramente preparatórios, que o grupo agiu com coordenação clara, decisiva e que a democracia brasileira foi ameaçada em diversos momentos. Ele também ressaltou que o judiciário e instituições estaduais foram colocados sob pressão e que não aceitar alternância de poder é um risco grave à ordem constitucional. A ministra Carmen Lúcia também votou pela condenação. Ela enalteceu que provas foram apresentadas com clareza, que houve demonstração de uso de estruturas administrativas, militares e vinculadas ao executivo para fraudar ou minar a soberania popular. Sua avaliação foi de que a democracia exige responsabilização quando há evidências de ruptura institucional. O quarto voto pela condenação foi do ministro Cristiano Zanin, que presidia a primeira turma. Ele também considerou que os réus, Bolsonaro e os 7 demais, agiram em conjunto para infringir a Constituição, utilizando meios ilegais para burlar resultados eleitorais, desacreditar instituições e tentar manter o poder. Ele observou que a denúncia previa 5 crimes: tentativa de golpe, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado com violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Todos esses crimes foram reconhecidos como suficientes para a condenação de Bolsonaro e de seus aliados. O ministro Luiz Fux foi o único a divergir no resultado final. Ele votou pela absolvição de Bolsonaro e de 5 dos réus nos principais crimes imputados pela denúncia. Em sua visão, embora as condutas fossem graves, não haveria provas suficientes de atos executórios por parte de Bolsonaro em alguns dos crimes, especialmente no que se referia à organização criminosa armada e ao golpe de Estado. Fux reconheceu algumas provas para alguns réus em pontos mais específicos, mas defendeu que não se cumpriu, no convencimento dele, o padrão jurídico exigido para todos os delitos apontados contra Bolsonaro. Após a definição da condenação, iniciou-se a fase chamada de dosimetria. Essa etapa vai definir as penas individuais, ou seja, o tempo de prisão que cada réu deverá cumprir, considerando importância na trama, grau de envolvimento, agravantes e atenuantes. Para Bolsonaro, já se decidiu que sua pena será de 27 anos, 3 meses de prisão. O regime será inicialmente fechado. Ele também foi condenado a multa considerada relevante, calculada com base em dias-multa, conforme previsto em lei. Outros réus receberam penas variadas, de acordo com seu papel. O general Walter Braga Neto foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão. Alexandre Ramagem, deputado federal, teve pena menor, levando em conta sua atuação e participação específica. Outros ministros ou ex-ministros, militares e auxiliares sofreram condenações proporcionais aos atos que foram comprovados contra eles. Mesmo com a condenação, a prisão de Bolsonaro não ocorrerá imediatamente. Isso porque o processo ainda pode passar por recursos. A execução da pena depende de trânsito em julgado, ou seja, depois que não existirem mais possibilidades de recurso. Durante esse período, ele permanece em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, conforme decisão anterior do STF. A reação política foi imediata. Aliados de Bolsonaro classificam o julgamento como perseguição política. A defesa manifestou profundo desacordo e indignação.
Alegam que as penas são desproporcionais. Também pretendem recorrer, inclusive em instâncias internacionais. Ao mesmo tempo, setores ligados à democracia e ao Estado de Direito manifestaram que a decisão representa um marco para a responsabilização de pessoas que ocupavam altos cargos no poder e que desviaram seu papel institucional. Na cena internacional, houve repercussão também. Países e observadores internacionais acompanham o caso como exemplo do desafio global à democracia, especialmente no enfrentamento de líderes acusados de autoritarismo. Alguns governos criticaram o processo e sinalizaram que decisões judiciais têm impacto diplomático. Este julgamento será lembrado como um momento-chave na história recente do Brasil. Ele coloca em xeque a narrativa de que poder e autoridade estão acima das instituições. Ele reafirma que, no sistema democrático, ninguém está acima da lei e que comportamentos que ameaçam o Estado democrático de direito devem ser punidos. A sociedade brasileira está dividida. Há quem celebre como vitória institucional, quem teme que o resultado acentue fortes tensões políticas, quem questiona a legitimidade de algumas provas ou critérios jurídicos. O STF, no entanto, mostrou vontade de conduzir o processo dentro das regras, com ampla exposição de provas, debates longos, votos fundamentados, embora não unânimes. O caso também abre discussões sobre o futuro político de Bolsonaro. Inelegível desde junho de 2023 por decisão anterior, ele agora responde à condenação com pena de regime fechado, o que afeta seu status político e eleitoral, ainda que sua influência permaneça entre seus apoiadores. Ele permanece preso em casa, mas essa sentença estabelece novo capítulo de sua situação judicial. Este é, assim, um ponto de inflexão. O resultado do julgamento da trama golpista marca não apenas punições, mas definirá também precedentes para a democracia brasileira. A judicialização de atos públicos, discursos, alianças institucionais e uso de redes do Estado para fins políticos é tema central. O que está em julgamento é a integridade do sistema democrático, a regra de lawfunes, o direito de mudar governo pelas urnas, o respeito às instituições. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê na próxima notícia.